Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui, primeiro domingo de 2021. Infelizmente, o Covid, as igrejas daqui da cidade tiveram que fechar. Então a gente aproveita a oportunidade para fazer um culto, aqui no lar, gravar e de alguma forma passar essa mensagem para todos vocês. Eu vou ler um texto que está no livro de Jó, capítulo de número 42, a partir do versículo de número 10. Jó, capítulo 42, a partir do versículo de número 10. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e da terceira Querem-Apuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor, Deus, abençoe esse momento aqui, que o que vai ser ministrado aqui alcance vidas, abençoe vidas. Deus, assim, que a Tua palavra ministrada aqui, ela possa estar entrando na casa de pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, e possa estar trazendo direção para a vida deles e trazendo ânimo para a vida deles e fé, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor conduza o que vai ser feito aqui e conduza também a palavra que vai, Deus, entrar em lares. O Senhor esteja dirigindo tudo e seja feita a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos, igual eu falei, primeiro domingo 2021. E esse texto, a gente olha para a Bíblia, o livro de Jó, ele me ensina um monte de coisa, nos ensina um monte de coisa. Quase todo mundo, eu creio, a maior parte das pessoas conhecem a história de Jó, um camarada, um homem que sofreu muito, que passou por provações terríveis. Nós vamos estar falando um pouquinho a respeito delas. Mas provação, ela tem um propósito. Sempre a Bíblia fala que a provação, ela tem um propósito, e o propósito final é nos aprovar. A provação, ela vai passar. A provação é igual tempestade. Em algum momento ela vai passar. A tempestade vem, o céu escurece, mas ela não dura para sempre. E a provação também é assim. Ela tem um propósito determinado, ela tem geralmente um tempo determinado. Mas ninguém gosta de passar por provação, essa é a verdade. A gente não gosta, a gente quer ter a vida quanto mais sossegada, é melhor, Mas elas são necessárias para a gente aprender, para a gente entender o quanto nós somos dependentes de Deus, para quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego. Elas são necessárias para moldar o nosso caráter e fazer a gente ver o quanto nós somos pequenos diante de Deus e não somos melhores do que ninguém. Mas o livro de Jó, ele me ensina, por exemplo, algumas coisas que sempre vai ter alguém passando por provação. Sempre tem. Se a gente olhar dentro da casa da gente, dentro da família da gente, você vai encontrar alguém passando provação, você vai encontrar alguém passando luta, você vai encontrar sempre, se você parar para pensar, você vai encontrar alguém que está passando por situações difíceis. Segundo, que lealdade, fidelidade, andar com Deus não quer dizer que a gente não vai passar por provação. Às vezes a gente pensa assim, a vida com Deus vai ser só bênção. Não, nós vamos ter luta. A própria Bíblia fala isso, a gente vai ter luta, a gente vai ter
problema, a gente vai ter situações que vão quebrantar a gente mesmo, vão fazer a gente amadurecer espiritualmente. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que nem sempre a aprovação, a gente tem mania de acusar. Nem sempre a aprovação é sinal de reprovação de Deus. Jó não era uma reprovação de Deus. Jó estava passando por um teste espiritual, por uma prova espiritual. Mas a própria Bíblia fala que era um homem fiel, temente a Deus, que fazia, holocaustos lá, quando os filhos dele saíam para fazer festa, ele ficava preocupado em santificar os filhos dele, ele fazia lá um culto, para santificar os filhos dele. E outra coisa que eu aprendo, antes de entrar aqui, então já falei que sempre tem alguém passando por provação. Provação é igual tempestade, ela passa. Fidelidade, lealdade não livram a gente das provações. Vão sim, Deus vai nos dar força no momento da provação, mas nós vamos passar por elas. Falei aqui que outra coisa também que eu aprendo é que o mundo espiritual, esse aqui eu acho que é o mais ignorado pelas pessoas. O mundo espiritual, ele está atento ao mundo físico. O texto fala que o inimigo estava rodeando a terra e viu Jó. E sempre isso vai acontecer. A Bíblia fala que o anjo do Senhor anda ao nosso redor, acampa-se ao nosso redor. Mas fala que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então a gente não pode ignorar que o mundo espiritual, ele está ligado, ele está atento ao mundo físico. Todo dia o inimigo está nos acusando e todo dia o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, está intercedendo por nós, está nos protegendo, está nos defendendo das acusações do inimigo. Então todo dia tem essa parte espiritual que as pessoas acham que não existe, mas existe. Todo dia o inimigo está nos observando e Deus, pela graça, pela misericórdia dele, tem nos protegido. Mas vamos lá. Jó passa por uma série de provações. Eu queria pensar com você, eu queria te fazer uma proposta nessa noite, você tentar se colocar um pouquinho, eu sei que é ruim, mas no lugar de Jó. Depois você vai entender por quê. Vamos pensar. A Bíblia fala que Jó era o camarada mais rico daquela época, era o camarada mais próspero daquela época. A Bíblia fala que todo mundo vinha na casa dele, tinha banquete, o pessoal vivia ali ao redor dele. O camarada era próspero, o camarada era um homem abençoado, era um homem sábio, um homem inteligente, era um homem de Deus. Mas começa toda uma prova espiritual, que o inimigo começa a falar que Jó só é isso tudo aí porque o Senhor está dando bênção para ele e Deus permite. Então tira tudo dele, só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. E começa a provação. Jó perde todos os seus bens. Era o homem mais rico, perdeu tudo. Se você começar a ler lá no capítulo 1, estava lá os jumentos, os boi. Eu não vou entrar em detalhe, mas foi tudo se perdendo. Veio uma tempestade e foi matando tudo. Vieram inimigos, foi levando tudo. E de repente Jó perdeu toda a sua estabilidade financeira, de mais rico a um camarada sem nada. Eu entendo que a outra provação ainda foi a pior. Perdeu todos os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Morreram todos. Eu entendo que é a pior, mas na verdade, quem está pronto para perder também financeiramente? Nenhum de nós, todos nós, sem perder um emprego, perder um salário, perder um ganho, perder um bem, fica chateado. Então Jó, com certeza, estava chateado, mas ainda vem a pior, perde todos os seus filhos. Isso aí se joga qualquer um no chão. Isso aí não tem como ter força para suportar. A Bíblia fala que não para por aí. Ele perde a saúde dele, ele fica leproso, ele começa a se coçar com um caco de telha, ele perde a saúde dele. Ele fala, se você depois interessar em olhar na Bíblia, ele fala que da pele dele começa a sair até verme. Ele fala que ele começou a ficar cheirando mal, fedorento. A Bíblia fala que a pele dele se apegou aos ossos.
ele perde a saúde, financeiramente ele está destruído, os filhos dele morrem, então eu creio que emocionalmente ele está acabado, perde a saúde dele, fisicamente ele está destruído, o casamento dele entra em crise. No capítulo de número 19, versículo 17, ele fala que o hálito dele se tornou intolerável para a mulher dele. O camarada estava com um cheiro terrível na boca, e ele fala que a mulher dele já não estava mais suportando aquilo, ou seja, acabou o casamento também, acabou tudo. E a Bíblia fala que ele perdeu, os amigos dele começaram a abandonar e não querer nem chegar perto dele, até com medo, com nojo. E a Bíblia fala que não eram só os amigos, os próprios parentes dele. Já tinha perdido os filhos, a esposa com certeza estava distanciando dele, e os parentes também, tudo, se afastaram dele, até o servo dele que ele tinha. Ele fala na Bíblia que ele tinha que implorar o servo dele para fazer alguma coisa, porque o servo dele também estava fugindo de perto dele. Ou seja, perdeu tudo. Então, o que mais que poderia acontecer com Jó? O que mais? Eu fico pensando, pensa comigo, o que mais poderia acontecer com esse homem? Perdeu tudo. Ele fala, a Bíblia registra que ele não dormia mais, porque a dor era muito, e quando não era a dor, era o lamento, era a tristeza. A Bíblia fala que ele não conseguia mais dormir. A Bíblia fala que ele se tornou tão magro que a pele dele estava grudando nos ossos, ou seja, não estava mais se alimentando, não estava conseguindo se alimentar. E ele próprio fala na Bíblia que ele estava exausto, cansado, pedindo a morte, falando que já não suportava mais, não aguentava mais aquela situação. Querido, eu estou resumindo muito. Ele fala que amaldiçoa o dia que ele foi concebido. Por que eu nasci? Para quê? Devia ter morrido. E ele fala que ele pedia a morte, mas a morte não vinha. Imagina um caco de homem, imagina você olhar para a sua pele, você vê verme, você vê bicho saindo. Imagina você sentir um mau cheiro. Um camarada que era rico, devia ter perfumes, devia ter roupas boas, devia ter tudo do bom e do melhor, que dentro daquilo que podia se ter na época, ele tinha do bom e do melhor. Agora esse camarada olha, nem os servos dele, nem ninguém quer nem passar perto dele, porque é chegar perto de Jó e o estômago embrulha. A gente não quer sentir o cheiro, a caatinga. A gente não quer ver aquele negócio que a gente não consegue nem se alimentar. Cara, pensa numa situação dessa. Pensa em alguém nesse estado. E às vezes a gente não compreende como é que às vezes as coisas acontecem. A gente às vezes não compreende como é que determinadas coisas acontecem na vida da gente. Às vezes a gente fica pensando muito por que isso, por que aquilo. Eu queria nessa noite pensar com você muito rápido. O objetivo aqui não é demorar, mas eu queria pensar com você. Você acredita que uma pessoa nesse estado possa ter recuperação? Você acredita que uma pessoa nesse estado possa ter tudo mudado na vida dele, sair dessa situação? E nós lemos aqui que o Senhor abençoou ele de uma tal forma, deu a ele em dobro do que ele possuía antes. O Senhor abençoou ele, o Senhor mudou a história dele, o Senhor mudou tudo na vida de Jó. Querido, se não tivesse registrado aqui, pensa nas pessoas que a gente olha aí, Cracolândia, pensa talvez nas pessoas aí hoje, mesmo que não seja Cracolândia. Eu digo Cracolândia porque aquilo dá um mal-estar na gente quando a gente vê. Mas então vamos mais perto. Pensa talvez na tua luta. Pensa talvez naquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Pensa talvez naquilo que talvez um parente seu esteja passando. Querido, você acredita que Deus
pode pegar um homem igual Jó e consertar a vida dele? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que sim. Todo mundo vai dizer que Deus pode, Deus faz milagre, Deus é poderoso. Eu creio que muitas pessoas vão dizer assim, está na Bíblia, eu creio na palavra, é verdade. E eu estou dizendo que é verdade, está na Bíblia, eu acredito que Deus mudou a vida desse homem. Mas você que está dizendo assim, eu acredito, aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que às vezes você anda muito, você ou alguém que você conheça e que talvez precise que você fale isso para ele, mas por que às vezes a gente anda deprimido, derrotado, abatido? Por que às vezes a gente anda como frustrado com situações? Por que a gente anda às vezes achando que não tem solução para nada, não tem conserto para nada? Por que às vezes a gente acha que a vida da gente acabou e coisas desse tipo aí? Por que parece que funciona com Jó, mas com a gente que às vezes até, eu não estou aqui menosprezando o teu problema, mas às vezes a gente até tem mania de achar que o nosso problema é o maior do mundo. E quando a gente olha para trás, a gente vê que tem muita gente enfrentando problema muito maior do que o nosso. Eu sei que ninguém quer enfrentar problema, mas a gente às vezes supervaloriza os problemas da gente, acha que não tem solução. Aí, querido, por que eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida do outro, mas muitas vezes não creio que pode fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre na situação que a gente está vivendo? Esse texto fala que Deus mudou a situação de Jó. E é isso que eu quero deixar para você nesse primeiro domingo de 2021. Deus quer mudar a sua situação. Deus quer mudar o teu problema. Deus quer fazer algo na tua vida. Eu te perguntei agora mesmo, será que poderia acontecer mais alguma coisa na vida de Jó? Poderia. E graças a Deus que não aconteceu. Porque Jó poderia ter perdido a fé. E ele não perdeu. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Se ele perdesse a fé, aí sim ele entregava os pontos. Aí sim ele desistia de tudo. É isso que eu quero deixar para você nesse domingo. Não perca a fé. Não perca a esperança. Você pode estar vivendo o que for, mas Deus ainda é maior do que todos os teus problemas. E Ele pode mudar a tua situação. Ele pode Ele pode transformar o teu problema num testemunho de milagre, de vitória. E é isso que Deus fez na vida desse homem. A Bíblia fala que Deus mudou o estado dele de maneira que ele passou a ter o dobro de tudo que ele possuía antes. E olha como é que começa todo um processo maravilhoso na vida dele. Ele tinha sido abandonado. E no versículo 11 do capítulo 42, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, ou seja, todo mundo que abandonou ele, agora retorna. Deus traz todos de volta. E a Bíblia fala que eles trazem para ele presente, dinheiro, anel de ouro, e Deus vai providenciando para que ele recupere. Ele já recuperou aqui o convívio com as pessoas. As pessoas vêm, Deus move o coração das pessoas, tudo pertence a Deus, e as pessoas começam a trazer oferta para ele. E ele começa de novo a crescer financeiramente. E ele passa a ter o dobro de tudo aquilo que ele possuía. A Bíblia fala, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter tudo em dobro. Ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. Por que não foi o dobro? Filho não tem como substituir. Eu entendo aqui que o Senhor deu para Jó de novo uma família. Se ele teve de novo 7 filhos, 3 filhas, o casamento dele foi restaurado. O casamento dele, a vida familiar dele foi restaurada. E eu sei que você pode pensar, mas ele perdeu.
aqueles filhos lá, mas é como Deus está falando para Jó: Jó, eu te dou de novo uma família para você cuidar, para você viver. E aqueles filhos que eu levei, fica tranquilo, eles estão na minha presença, eu estou cuidando deles para você. Então Jó, de novo, ele tem uma família, ele tem todos os seus bens, ele tem de novo os seus amigos. A Bíblia fala que ele viveu até ficar farto de tantos dias, envelheceu, feliz de novo. Deus restaurou tudo aquilo que ele tinha perdido. Só que eu quero terminar essa palavra, ou seja, Deus restaurou o físico dele, a saúde dele, Deus restaurou o emocional dele, Deus restaurou as finanças dele, Deus restaurou o casamento dele, Deus trouxe de novo os amigos, os parentes, todo aquele convívio social, tudo restaurado na vida de Jó. E geralmente a gente prega, eu já ouvi muita mensagem a respeito de Jó 42, do 10 em diante. Mas nessa noite eu quero fechar dizendo para você que a primeira restauração na vida de Jó começa no versículo 7, quando aqueles amigos dele que lá no início vão tentar consolar ele, mas na verdade só acusam ele: você pecou, por isso você está passando por essa situação, por isso você está vivendo por esses momentos. E Deus, a partir do versículo 7, fala que o Senhor chamou essas pessoas e falou com eles: olha, o meu servo Jó, eu escuto a oração dele, e vocês vão preparar uma oferta, e ele vai orar pela vida de vocês, porque vocês erraram com ele, vocês o acusaram, vocês jogaram ele para baixo, vocês o tempo todo disseram que ele está em pecado. Mas Jó, é como se Deus falando: Jó é um servo que eu amo, que eu guardo a vida dele, e vocês vão ter que reconhecer que erraram, e ele vai orar por vocês, porque a oração dele eu escuto. E eu vejo aqui que antes de restaurar os bens, antes de restaurar o casamento, antes de restaurar o convívio social, Deus restaurou a autoridade espiritual de Jó. Ele vai orar pela vida de vocês, ele vai interceder por vocês, porque a ele eu ouço. E é isso que eu quero desejar para você em 2021. Eu desejo prosperidade, sim, para a tua vida. Eu desejo que Deus cure todas as suas enfermidades, sim. Eu desejo que Deus restaure tudo na tua vida, sim. Mas a primeira coisa que eu desejo que esse ano comece é Deus restaurando a tua autoridade espiritual, Deus restaurando a tua fé, Deus restaurando a tua devoção a Deus. Querido, todos nós queremos que a nossa casa seja abençoada, todos nós queremos que a nossa família seja abençoada, todos nós queremos prosperidade, todos nós queremos que seja o ano da restituição, todos nós queremos essas coisas, não é errado. Mas eu queria terminar nessa noite dizendo que a Bíblia não fala: a minha casa e eu serviremos ao Senhor. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então começa por você. Eu quero que em 2021, eu quero que a partir dessa mensagem, Deus esteja restaurando a tua confiança em Deus. Deus esteja te levantando, te colocando num patamar diferente. Deus esteja tirando a tua depressão, Deus esteja tirando a tua angústia, Deus esteja tirando toda essa tua frustração, e que você possa dizer, como Jó falou no versículo de número, até achar aqui, 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. É isso que eu peço, é que Deus esteja restaurando na tua vida, a tua autoridade espiritual, que você entenda que você é a chave espiritual, primeiro para que a tua vida seja abençoada, mas você também é a chave espiritual para que toda a tua casa seja restaurada, para que haja restituição na tua família. Não adianta
não adianta a gente pensar que as coisas vão acontecer do nada. Eu sou responsável espiritualmente por mim, mas sou também responsável por todos aqueles que me cercam. Então é isso que eu quero que Deus faça na tua vida. Você, esposa, que luta para que o teu marido se converta, você, marido, que luta para que tua esposa se converta, vocês, pais, que lutam para que os filhos voltem a ter vida na presença do Senhor. Não sei, o que eu quero dizer é isso. Você é a chave espiritual para que esse ano seja um ano de bênção na tua vida e na vida da tua casa, da tua família. Que hajam milagres, que hajam curas, que portas se abram, que situações sejam resolvidas, que casamentos sejam consertados. Você é a chave espiritual. Deixa Deus mudar a tua situação. Ele pode fazer tudo isso que nós falamos aqui, mas a primeira coisa, Deus quer restaurar a tua autoridade espiritual, para que você creia, para que você profetize, igual Jó falou, no momento da dificuldade, no momento da luta. Não que você diga, eu sou um derrotado, a minha família é derrotada, não tem mais solução para mim, para que você diga com autoridade, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se manifestará. Eu vejo os problemas, mas eu enxergo aquele que pode me abençoar, aquele que pode resolver. E eu sei que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. É o que a Bíblia fala. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então que nesse ano que está iniciando, saia da situação que muitas vezes a gente não percebe, mas saia daquela timidez espiritual. Volte a ter fervor espiritual na tua vida, volte a ter devoção na tua vida ao Senhor, volte a entender que Deus merece muito mais de você e volte a entender que problemas existem, mas Deus tem a resposta para todos eles. Que Deus restaure a tua autoridade espiritual, que você que às vezes está aí na depressão, que você que está vendo familiares nas drogas, que você possa profetizar. Eu creio que vai acontecer um milagre nessa situação, porque o Senhor pode todas as coisas. É essa palavra que eu quero deixar para você nesse domingo. Você pode estar vivendo os piores problemas, você pode estar lutando contra uma enfermidade, você pode estar lutando contra um monte de situação, mas não lute sozinho. Entenda que Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade para te curar, e Ele, ainda que não sei da sua situação, ainda que não aconteça, Ele tem todo o carinho para te sustentar nesses momentos, para te segurar pela mão e para passar pela prova junto com você, te dando paz, tranquilidade, fé, e sabendo que todo problema tem tempo determinado. Mas para quem anda com o Senhor restaura a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa vida, a nossa fé, a nossa alegria. É isso. Confia no Senhor, creia no Senhor, mas ao invés de esperar primeiro que as finanças venham, que as situações venham, espera primeiro que Deus te encha de unção. Espera primeiro, busca primeiro que Deus te encha de fé, de renovo espiritual, de confiança de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Um feliz ano novo, ano de restauração, ano de renovo espiritual, ano de conquista, ano em que você sirva ao Senhor com todo o teu ser, com toda a tua vida, com toda a tua alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.